Oi gente, meu nome é Gabriele e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fotografia. Primeiro eu vou dar um resumo sobre a história da fotografia e depois a gente vai dar uma olhadinha em fotografia aplicada à arquitetura. Beleza, então vamos lá. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas são de aproximadamente 350 a.C., porém foi em meados do século X que o árabe Alhazen de Basora percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda transpassada pela luz solar. Ele mostrou como observar um eclipse solar no interior de uma câmara obscura. O que seria uma câmara obscura? É um compartimento mantido na escuridão dispondo de um furo num dos lados. A luz entra por esse furo projetando na parede oposta uma imagem invertida dos objetos exteriores. Em 1525 já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. No ano de 1604, o italiano Angelo Sala já sabia que alguns compostos de prata oxidavam quando expostos à luz do sol. Por sua vez, o farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele viria a justificar essa descoberta em 1777, ao demonstrar o enegrecimento de sais expostos à ação da luz. No ano de 1725, foi a vez do artista alemão Johann Schuss, que era um professor de medicina da Universidade de Adolf. Ele projetou uma imagem durável numa superfície. Por conta disso, o químico britânico Thomas Wedgwood realizou, no início do século XIX, experimentos semelhantes. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Tirar uma fotografia tornou-se moda entre todas as classes sociais na segunda metade do século XIX. A primeira fotografia propriamente dita foi obra do francês Joseph Niepce. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre papel desde 1817 e obteve sua grande obra no verão de 1826. Essa é a imagem que ele tirou, essa foto. Dá pra ver que ela não é, assim, muito boa por conta de ser a primeira foto tirada, mas ainda assim dá pra entender o que tá acontecendo na imagem. Em fevereiro de 1827, Niepce recebeu uma carta de Louis Daguerre, de Paris, que manifestou seu interesse em gravar imagens. Em 1829, tornaram-se sócios, mas Niepce morre em 1833. Em 1837, Daguerre inventou um processo mais prático de fotografia. O aparelho que leva seu nome, o daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. O único problema do daguerreótipo era seu peso, que dificultou na popularização do aparelho. Em 7 de janeiro de 1839, Daguerre revela à Academia Francesa de Ciências um processo que originava as fotografias. Ele inadvertidamente tirou a primeira fotografia reconhecida de um ser humano, que é essa daqui. Dá pra ver que ela melhorou muito desde a primeira foto do Niepce. Outro fotógrafo que contribuiu muito na criação da fotografia foi o inglês William Henry Fox Talbot. Ele foi o inventor dos calótipos ou negativos da fotografia, que aperfeiçoava o processo de fixação das imagens. Ele começou a fazer experiências prensando folhas, penas e pedaços de renda contra papel preparado, que era exposto à luz do sol. Aqui a gente tem duas imagens de exemplo, dá para mostrar bem o que ele fazia, né? E aqui, a terceira imagem, a gente consegue ver a parte do aperfeiçoamento da imagem, né? Como que ela foi tirada e depois como ela foi aperfeiçoada. Então, a fotografia atraiu a atenção de tantas pessoas que, movidos pelo entusiasmo, tornaram-se adeptos pela estética. Assim, tanto em Londres como em Paris, houve um crescimento de compra de lentes e reagentes químicos. Os fotógrafos e suas câmeras fotográficas começavam a registrar suas imagens. Alguns avanços seguiram-se a partir daí. Um processo chamado chapa molhada reduziu o tempo de exposição para segundos em 1851. Aqui a gente consegue ver as imagens das câmeras. Foi inventada um tipo de metal com a imagem numa chapa de metal fina em vez de vidro delicado, como era usado antigamente. Em seguida, a placa seca liberou o fotógrafo de ter que correr imediatamente para a câmera escura. Dessa forma, a velocidade de exposição era tanta que o fotógrafo não mais necessitava do tripé, além de que a imagem se mantinha por mais tempo antes de ser revelada. Aqui eu coloquei a imagem para vocês da câmera com o tripé e depois sem o tripé. Dá para ver que o tamanho dela diminuiu para que os
fotógrafos conseguissem manusear com mais facilidade as câmeras. Fotografar tornou-se uma atividade em ampla expansão. Rapidamente tomou conta do mundo. Em 1853, cerca de 10 mil americanos produziam 3 milhões de fotos. E 3 anos mais tarde, a Universidade de Londres já incluía em seu currículo a fotografia. A primeira fotografia colorida seria criada alguns anos depois, em 1861, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Essa é a imagem tirada. Dá pra ver que ela melhorou muito desde a primeira foto. Contribuíram nessa empreitada Gabriel Lippmann e os irmãos Auguste e Louis Lumière. Mais tarde, esses dois irmãos conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que deu origem ao cinema. Essa daqui é a câmera usada para fazer as gravações. Durante o século XIX, a fotografia começou a fazer parte do dia a dia das pessoas, mas apenas os fotógrafos profissionais que trabalhavam em estúdios conseguiam comprar o aparelho por conta dele ter um custo muito alto. A fotografia passou a registrar momentos específicos, tais quais casamentos, aniversários e solenidades públicas. Para que tudo ficasse perfeito, os fotógrafos deveriam permanecer imóveis a fim de que a imagem fosse... os fotografados deveriam permanecer imóveis a fim de que a imagem fosse captada e impressa no papel. Aqui eu coloquei 3 imagens da época do século XIX, onde as pessoas ficavam paradas até que a imagem fosse impressa. Um marco histórico foi o ano de 1901, quando a empresa americana Kodak lançou o Brownie Kodak, uma câmera comercial e popular. Aqui dá pra ver que ela deu uma diminuída no tamanho. Em 1935, a Kodak introduziria a Kodachrome, o pioneiro na linha de filmes coloridos. Nessa linha, a também americana Polaroid cria a fotografia colorida instantânea em 1963. Dá pra ver que ela mudou muito desde dessa foto aqui que a gente tá vendo na câmera ao que a gente tem hoje em dia da Polaroid, né? E por último, uma outra inovação da Kodak seria a criação da câmera digital DCS-100 em 1990, uma máquina digital de fácil manipulação e barata. Assim, outras pessoas começaram a ter mais acesso à câmera, já que ela estava reduzindo o preço. Aqui se inicia uma era de gravações digitais de imagens a partir de uma câmera digital ou de telefones celulares. Sem o suporte do papel, as imagens podem ser armazenadas em computadores ou na web para serem infinitamente editadas, impressas e difundidas, que é o que a gente tem hoje, né? A fotografia que a gente tem hoje, que a gente pode ter em qualquer momento, a gente tem ali no papel. Tanto no papel quanto no computador, é muito mais fácil de ter acesso a uma fotografia do que tinha antigamente. Agora a gente vai ir para a parte dos tipos de fotografia, começando pela fotografia de viagem. A fotografia teve um forte impacto na imaginação da população mundial. Assim, os fotógrafos profissionais viajavam e registravam o exótico, como pirâmides do Egito, as cataratas do Niágara e o Grand Canyon, dentre outros pontos turísticos, porque se a gente para pensar, não é todo mundo que tinha acesso à viagem, podia ir para outros países, né? Então, nas fotos a gente conseguia ter uma ideia de como que era viajar, como era conhecer novos pontos turísticos, novos lugares.